me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor, na casa do Papai. Saber que nesta noite tem bênçãos, não é, pastor Ari? Os amados e amadas também que estão assistindo conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós vamos começar aqui um tempo diferente nas nossas quartas-feiras, no nosso tempo de acolhimento, onde nós vamos estar aqui juntos, trazendo alguns temas de importância para a igreja, trazer alguns temas em que os irmãos possam estar participando, não apenas assistindo, mas você pode também estar participando conosco, enviando perguntas, dando sugestões,
E cada vez que você coloca algo aí, é uma forma que nós temos de melhorar aquilo que nós estamos fazendo e transmitindo, porque o nosso desejo é que Deus possa acrescentar valores do reino sobre a sua vida, mesmo que você não está aqui presente, mas na sua casa. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho é a fim de que possamos edificar a sua vida no Senhor. Amém, queridos? Então, sejam bem-vindos, participem conosco aí, não apenas ouça, mas dê um positivo. Se está gostando, diga, legal, pastor, é assim mesmo. E nós vamos nessa noite aqui estar conversando alguns assuntos aqui, e com certeza do meu interesse, do interesse dos pastores, mas também é do seu interesse. Amém? Então, sinta-se em casa, os irmãos estão aqui também em nome de Jesus, tá bom? Amém, pastor Ari? Amém, amém, pastor Alexandre? Amém. Amém, pastor Rafael? Tudo bem, queridos? Rafa, nós conversamos um pouco e você colocou 2 pontos, 2 temas para nós estarmos aí conversando a respeito. Você quer colocar para nós, falar para os amados que estão aí conosco, quais são os temas aí, qual é o primeiro, o segundo? Bora lá. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, Deus. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, aqui no templo, os irmãos em suas casas também. E realmente nós pensamos em algo que pudesse edificar a vida dos irmãos, que nós como pastores pudéssemos compartilhar, né? Talvez os irmãos nos conhecem aqui das ministrações, das pregações, enfim, mas eu acho tão importante conhecer também um pouco da nossa história, do que Jesus fez na nossa vida, porque a vida com Jesus é uma trajetória, uma jornada, né? Eu sei que daqui eu sou o que está há menos tempo, talvez, né, o mais novo, mas a verdade é que cada um de nós, cada um dos pastores, cada um dos irmãos tem uma caminhada, né? E eu queria, né, e falei com os pastores, de nós compartilharmos um pouco a respeito de como que foi o nosso encontro pessoal com Jesus. E é interessante que cada um aqui tem uma história, cada um aqui, com certeza, tem um tipo de vivência diferente, assim como os irmãos, cada um teve o seu impacto, né, ao encontrar com Jesus. E, paralelo a isso, somando a isso, compartilhar um pouco da importância da igreja local, porque nós entendemos que tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida não para em nós, né? A vida cristã é uma vida para ser vivida em comunidade, é uma vida para ser vivida em serviço dos outros, né? Nós somos salvos pela graça e através da graça nós podemos agora cumprir as obras, podemos fazer a diferença na edificação da vida dos irmãos. Então eu queria incentivar os pastores, hoje eu queria compartilhar isso, a respeito primeiro de como que foi o nosso encontro pessoal com Jesus, cada um aqui surgiu num segundo momento, qual foi a importância da igreja, né? Da história de vocês com a igreja local. A ideia hoje principal seria essa. Legal. Rafa, deixa eu dar uma ideia aqui. Se os irmãos também puderem compartilhar com a igreja, puderem compartilhar no seu Facebook, no seu Instagram, qual foi a sua experiência? Talvez você faça um vídeo rapidinho, ou você possa escrever também, qual foi a sua experiência de conhecer a Jesus? Como foi? Se você lembra, né? Qual foi a experiência que você teve? Se você puder relatar, que isso é bom também, né? Isso nos lembra, né? Nos traz à memória o nosso início, né? De jornada na fé, tá bom? Então deixo também um desafio para a igreja, os irmãos que estão assistindo, você também pode estar aí fazendo um texto aí, fazendo um story a respeito também do seu encontro com Jesus, tá bom? Vamos lá, Rafa. Quem que vai começar aqui? Eu acho que... Para o ímpar, 2 ou 1. Eu acho que vamos começar com o pastor Ari, então, pode ser? Pode ser. Ele é o mais velho, vamos lá, Ari. Posso começar então? É o ancião. Falaram que é por ordem todos de de apoio. idade. Tenho o voto de todos. Graça e paz a todos que estão aqui, que estão nos assistindo. Minha conversão foi bastante interessante, perto daquilo que a gente costuma ouvir, dos testemunhos das pessoas, né? Eu era um jovem bastante normal e bastante comum, na verdade, e não fazia muitas coisas erradas, não. Eu era quase um santo, né? É verdade, gente. Se for pensar, né, na minha geração, na minha época, né, meus 18, 19 anos, eu não tinha nada de grandioso, não. Eu tinha uma vidinha pacata,
Eu costumo dizer, a única coisa que eu fazia de muito errado era os palavrões. Palavrões era algo que não saía realmente da minha boca. E era muito interessante, porque tudo que você falava, acrescia-se uma palavra diferente, um palavrão, como nós dizemos, uma palavra torpe. E não tinha nada de extraordinário, não bebia, não fumava, não me prostituía, né? A única mulher que eu tive foi a dona Valéria, a gata, e não tive, né, casos por aí afora, graças a Deus. Mesmo não sendo cristão, eu vivia uma vida, vamos dizer assim, até que tranquila. Só que algo incomodava, faltava uma paz interior. Eu não sabia o que era isso. Eu procurava algo que me preenchia, que pudesse me preencher. Então, eu procurava aí algumas leituras, algumas coisas na música, e procurava aí, então, alguma coisa que me preenchesse. Mas nada preenchia. Aí, certa vez, um grupo de evangélicos, eu estava lá onde eu morava, bem lá no alto, a gente chamava antigamente lá Estrada das Pedreirinhas, que hoje é a Rua Avelino Antônio Cardoso, e lá em cima há uma pedreira, até hoje a pedreira está lá, só que inativada, né, muitas casas já ao redor, em cima das pedras, e certa vez eu peguei minha bicicleta e subi lá e fiquei lá sentado naquelas pedras, olhando para aquela mata que virava lá para o Ribeirão Pires, e eu fiquei ali pensando na vida. Aí um grupo de evangélicos, de assembleianos, inclusive, estavam evangelizando naquela localização e eles vieram falar comigo e eu fiquei muito irritado, tanto que eu falei para um deles assim, eu estou aqui apenas para pensar, vocês me deixam eu pensar, eu posso ficar pensando? E eu não tinha muita, né, zíper na boca, não. E eles ficaram meio assim, né, assustados, e me abençoaram assim mesmo e foram embora. E aquilo depois ficou mastigando ali na minha cabeça, né? E no decorrer desse evento, vieram outras pessoas que falaram do amor de Jesus para mim. Uma colega que estudava no Colégio Visconde de Mauá, que eu estudava lá na época, no Viscondinho, ela me deu um livro que chamava-se O Mais Importante é o Amor, e ela grifou todo o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E logo na sequência, eu conheci a Valéria, através de uma amiga nossa em comum, a Elane, e nós nos conhecemos, a Elane nos apresentou. O curioso é que eu trabalhava com telecomunicações, tinha fácil acesso a telefones, e a Valéria, na época, ela trabalhava também como telefonista, numa empresa de motos aqui em Santo André. Então, era muito fácil essa conversa, né, por telefone. Não tinha WhatsApp naquela época? Não tinha WhatsApp, não, era telefone mesmo. E o bom é que a gente não pagava o telefone, né, porque eu trabalhava... Era ficha, né? Naquela época da ficha ainda. Mas Rapaz, assim, ela não pagava telefone porque era telefonista, e eu não pagava telefone porque eu trabalhava na CTBC. Então, eu fazia as ligações sem custo algum, e a gente ficava ali horas conversando no telefone em horário de trabalho. Olha só, gente. Em horário de almoço, geralmente, né? Em horário de trabalho, a gente trabalhava um pouco. Ai, ai. Mas nesse decorrer, né, eu ainda não havia me convertido, aí eu conhecendo a Valéria, ela me convidou para ir para a igreja. Na época ela já frequentava a Igreja Batista Água Viva, né, que antigamente era a Igreja Batista em Jardim Guapituba, depois se tornou Água Viva, e ali começou um processo, então, de Deus de verdade começar a falar no meu coração, e frequentei ali por um período, talvez de uns 6 meses, frequentando a igreja juntamente com ela, com a família, e exatamente no dia 3 de janeiro de 1987, o Senhor tocou no meu coração de uma forma assim que até hoje eu não compreendo, porque naquela época a igreja sempre se convertia muitas pessoas, fazer apelo, era 4, 5 pessoas, e às vezes via de bastante gente mesmo se convertia, e naquele domingo de culto à noite, somente eu estava ali me convertendo, fui sozinho ali na frente. Engraçado que eu estava sentado num banco sozinho, e me converti sozinho. Naquele momento, quem pregava a palavra era, no entanto, o obreiro pastor Malcir hoje, né? Ele era obreiro da igreja, evangelista, e ele estava pregando naquele culto. E ele falava sobre o pecado, ele pregava sobre o livro de Romanos, eu não me lembro o texto agora, mas ele falava sobre o pecado. E quando ele falou sobre o pecado original,
Foi aonde Deus tocou no meu coração, porque não importava se eu pequei muito ou se eu pequei pouco, o que importava naquela ocasião, ele dizia, era o pecado original, e eu me enquadrei naquela situação, e então eu me converti, né? Levantei a minha mão, aceitei Jesus, eles oraram por mim, e desde então, eu vim me convertendo a cada dia, né? Porque a conversão não é só naquele momento que a gente levanta a mão para Jesus. Então, a cada dia eu fui me convertendo e fui me transformando, Deus foi transformando a minha vida, aquilo que era agradável ficou melhor, aquilo que era ruim Deus limpou e foi trabalhando na minha vida. Agora, algo muito importante, né, a segunda parte aí da palavra, né, que você sugeriu, é a importância da igreja. A importância da igreja na minha vida. Desde que eu me converti, eu nunca fiquei fora da igreja. Eu sempre frequentei escola dominical, na época tinha escola dominical, e frequentava os cultos, e frequentava os evangelismo, né? Fazia evangelismo, na época evangelismo de massa, nas ruas, usávamos lá as 4 leis espirituais, usávamos também o filme Jesus, e todo esse trabalho, e logo me ingressei também no ministério de louvor, e tudo isso na igreja é muito importante, porque isso foi sustentando, isso foi alimentando. Certamente, se eu tivesse ficado ausente da igreja, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com vocês, talvez eu não tivesse permanecido, porque é na igreja que a gente aprende da palavra de Deus, é na igreja que a gente entende a palavra de Deus, que a gente é ministrado e que Deus usa as pessoas para falar conosco. E eu assemelho muito a igreja como a família. Na verdade, a igreja é a família de Deus, né? E comparo com a nossa família. Quando nós temos a nossa família, é que nós aprendemos a viver em comunidade. É o primeiro sintoma de uma comunidade, é a família. Os meus filhos, por exemplo, eles nasceram, hoje nós somos uma família. Então, eles aprenderam a ser família conosco. Agora, é tudo perfeito, pastor Wagner? Não, claro que não. Não é. Eles vão crescendo, né? Nossos jovens, nossos filhos vão crescendo, e eles vão tendo assim uma série de informações de fora, das escolas, dos amigos, da rua, dos programas de televisão, e eles vão sendo também, de uma certa forma, moldados por essas informações. Agora, a importância da família, a importância da igreja, é que nós vamos sendo moldados segundo o padrão de Deus. Quando minha família, os meus filhos, são moldados somente pelo padrão do mundo, pelo padrão da televisão, pelo padrão dos amigos, da sociedade, eles certamente vão deixar de acreditar em Deus. Então, eu assemelho muito à igreja, a importância de eu estar inserido numa igreja, nas atividades como um todo, porque eu aprendo em todas as atividades, eu aprendo no evangelismo, eu aprendo no louvor, eu aprendo na igreja, eu aprendo na escola dominical, na escola bíblica. Então, na família é a mesma coisa, eles aprendem com os pais. Se eu e a minha esposa não tivéssemos ensinado os meus filhos, é bem possível que eles talvez não estivessem aqui hoje, né? E o processo de conversão seria muito mais doloroso do que o que eles estão presenciando hoje. Então, é muito importante, gente. Às vezes eu ouço até palavras assim, pastor Rafael e pastor Alexandre, eu não preciso da igreja para ser crente. Aí eu olho, paro para pensar e às vezes dá vontade de falar, se você não precisa da igreja para ser crente, então você não precisa existir para ser crente. Porque, gente, não tem como ser crente sem a igreja. Ainda que a igreja seja aquela igreja do passado, onde ele se reunia em oculto, né, às escondidas, era importante que eles se reunissem para se manterem fortes, fortalecidos na presença do Senhor e crendo no Senhor. Então, hoje é a mesma coisa, irmãos, sabe? Não tendo igreja, é quase que impossível você ser um crente de verdade, assim, fervoroso, porque é aqui que nós aprendemos a viver em família, é aqui que eu aprendo com as falhas dos meus irmãos, porque vocês têm falhas, ou é só eu que tenho falhas aqui? Senão eu tenho que me converter de novo. É só aqui que eu consigo aprender a conviver com as falhas. Outro dia eu conversava com o Zé Antônio, que está aqui presente, sobre a questão, às vezes a cabeça da gente parece que não funciona direito em alguns momentos da vida, né? E a gente compra o partido de um lado, o partido do outro, é igual política, e muitas vezes a gente estamos assim na igreja, mas a gente hoje, né, com a maturidade, principalmente agora, com a maturidade que nós temos, a gente entende que não é partido,
É Deus, é Cristo, é o Evangelho, não é o pastor A, o pastor B, não é a igreja A, a igreja B, somos nós que compomos a igreja e que fazemos parte desse núcleo de Deus aqui na terra e que é imprescindível, gente. Então, assim, eu queria, só para complementar, que já estou terminando aqui, né? Você que só vem na igreja, você não sabe o que você está perdendo, porque você vir na igreja e fazer algo, se envolver com algum ministério, ou com alguns ministérios, ou tentar em um, tentar em outro, até você se descobrir, você não sabe o quanto você aprende, o quanto te alimenta para você permanecer firme. Porque quando você começa a conhecer os irmãos do ministério e ver que os irmãos que estão com você têm problemas como você tem, e você começa a aceitar os problemas dos outros, assim como você também começa a aceitar os seus próprios problemas, você começa a crescer e você começa a entender, eu preciso mais de Deus, eu preciso muito mais de Deus, todos os dias, amém? Então, todos os dias, na verdade, não importa se tenha 34 anos de conversão como eu, ou que você tenha apenas 1 ano de conversão, mas é importante que nós tenhamos uma conversão diária, todos os momentos das nossas vidas, amém? Amém. Não, realmente, pela sua experiência, né, acho que eu posso complementar no sentido de que nós não estamos falando aqui, irmãos, da igreja prédio, né? Tudo que o pastor Ari compartilhou aqui é na questão do relacionamento com a igreja que se reúne. No nosso caso, na nossa realidade hoje, nós nos reunimos num prédio, nós nos reunimos nas casas, é o nosso contexto, mas sempre assim a importância que a igreja é o relacionamento com os irmãos, né? E é claro que nós somos privilegiados de, no país que nós vivemos, termos essa liberdade de fazer uma transmissão, né? Então, que Deus traga esse valor dentro do nosso coração, né? De quanto que nós somos abençoados por isso. Muito bem lembrado, pastor, porque, como eu falei, né, eu conversava muito com a Valéria por telefone. Era muito difícil você ter telefone. E gastava-se uma fortuna com telefone. Hoje em dia, nós temos a internet, gente, que nos facilita, né, muito, né, nesse trabalho de conversar, de ter proximidade, de relacionamento, né, mesmo que virtual, mas é muito melhor do que era antes, né? Hoje a gente está muito mais próximo do que antes, mas o que a gente vê muitas vezes hoje, é só um comentário, não vou entrar nesse mérito, é crente falando contra crente, é pastor falando contra pastor, gente, é um absurdo isso, né? O reino é de Deus, o reino não é do pastor Wagner, o reino Vinho Novo, o reino Assembleia de Deus, o reino qualquer coisa do tipo aí. Então, a gente tem que aproveitar isso para abençoar as pessoas, pregar o evangelho, né, pastor Alexandre? Pregar o evangelho, aproveitar essa mídia que nós temos hoje a nosso favor, a favor do trabalho, da obra missionária, para pregar o evangelho e não ficar apontando o dedo para os nossos irmãos em Cristo, né? Porque todos têm o mesmo Deus, o mesmo Senhor, né? Posso estar até errado em algumas situações, mas o Deus e o Senhor é o mesmo e Ele vai tratar comigo. Amém, glória a Deus. Vamos seguir então aqui? Pastor Alexandre, compartilha com a gente um pouquinho de como que foi a tua história. Esse é o cara. É uma grande história a minha vida, mas primeiramente, boa noite para vocês, boa noite, a graça e a paz. Amém, Deus. Para você que está assistindo também, boa noite também. Bom, a minha história, a minha conversão, vou resumir. Eu morava em Pirituba, eu era solteiro, não tinha vícios, o único vício meu, eu gostava de jogar uma bola e fazer um samba, né? Depois jogar uma bola, ia ali no bar fazer um samba, mas não bebia nem fumava. E chegou um certo dia, um rapaz chamado Vilmar, um colega meu, ele era da Igreja Batista. E todo dia, 10 horas da manhã, no sábado, sempre ele passava em casa para falar: "E aí, Alexandre, está tudo bem?" Mas esse tudo bem durava mais ou menos 1 hora, 2 horas. E eu ali com a mochila, querendo jogar uma bola, ele lá. Então, todo sábado, né, esse irmão tão precioso, o Vilmar, sempre ele anunciava o evangelho para mim, né? E o que foi marcado assim na minha vida, quando ele ia lá conversar comigo, foi a respeito de João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aquilo, né, caiu no meu coração. E ali começou um processo na minha vida, mas eu não entendia ainda do Evangelho. Aí
Passado mais ou menos 3 anos, eu conheci a Kátia, que é minha esposa. Né? Conheci ela numa balada. Né? Ela, na época, era desviada. Olha como Deus trata. Né? E ali, né, aí teve um dia que ela começou a conversar comigo a respeito de Jesus, mas eu falei assim, mas você está fora dos caminhos do Senhor, né? Mas aí teve um dia que ela voltou, mas eu não tinha tomado uma posição, eu não tinha uma posição de conversão genuína. E aí, um certo dia, eu estava na casa dela, eu saía de Pirituba, vim para Mauá, e ia embora no mesmo dia, né, para ver a namorada, tal, tudo, né? Mas ela era da igreja, então tinha todas aquelas, né, aquelas coisas que eram direcionadas de Deus, né? Então eu entendia, respeitava, mas algumas coisas, né, que tinha na minha vida, ela também ministrou. Aí um certo dia eu estava sentado na calçada junto com ela, na casa dela, e ali eu comecei a abrir meu coração para ela, né, falando assim, puxa, Kátia, já não tenho assim o meu pai, né? Meu pai já faleceu. A única coisa que eu tenho, né, era minha mãe também já faleceu também, mas tem meus irmãos, mas tem você. Mas eu lembro da pergunta que eu falei para ela, se Jesus, ele tocou a sua vida, eu creio que ele pode tocar na minha vida. E ali eu tomei uma posição, comecei a ir para a igreja. Eu lembro que, na época, os cultos eram o pastor Zé Roberto e a pastora Aninha. E aí eu conheci alguns irmãos, o Zé, da Jo, a Jo, o Zé Andrade, outras pessoas. E ali, sempre na igreja, né, sempre tinha uma comunhão, sempre ficava ali perto, ouvindo eles. E aí que me interessou, eles sempre falavam da palavra. E aí eu comecei, falei assim, eu quero aprender isso. Aí eu lembro uma vez que fui para Conde de Sarzedas comprar uma Bíblia. Aí comprei a Bíblia, comecei a ler, não entendia, né? Mas aí eu falei assim, eu quero Jesus, mas para mim ter Jesus, eu tenho que entender os propósitos dele na minha vida, mas eu tenho que ler a palavra do Senhor. E aí eu comecei a ler, não entendia, comecei a escrever, e aí teve um dia que estava eu, a Kátia, na casa dela, eu lembro que a gente estava assistindo o Cirilo, aquela ministração ali na Lagoinha, né, Avivamento, aquele CD. E eu lembro ali que o Espírito Santo tocou na minha vida. Aí comecei, nunca tinha orado em línguas, e ali eu comecei a orar em línguas. A Kátia não estava entendendo, mas depois ela teve discernimento, que eu fui batizado em línguas. E ali começou um processo na minha vida. E aí, quando chegou dia 29 de abril, hoje, até o senhor Vitório falou comigo, Alexandre, faz 17 anos a nossa caminhada cristã. Então, 17 anos que estou na caminhada cristã, sempre na mesma igreja, porque antes a igreja era comunidade Casarão, mas depois vieram o pastor Wagner, a pastora Leia, aí continuou, né, esse processo. E ali eu lembro que tomei uma posição, vocês lembram, né? Aí eu me converti, em 6 meses já casei, olha, gente, foi todo rápido, hein? Me converti, 6 meses já casei, aquele casamento abençoado, né, pastor Wagner, pastora Leia, e aquela chuva, né, aquela chuva de bênção. E ali começou uma trajetória na minha vida. E ali eu comecei a caminhar junto com os irmãos, entender mais o Evangelho, comecei a participar dos propósitos da igreja, como o Rafa falou, a importância da igreja local. Eu lembro que o Ari me desafiou, quando a igreja era no Primavera, de ser um líder de célula. Você lembra disso, né? E ali eu e a Kátia ficamos assim, tal, aí nós oramos, aí eu lembro que o primeiro ministério nosso foi ser líder de célula. E ali eu comecei a aprender a ser um líder de célula, comecei a buscar, comecei a ler, né? E ali outros ministérios ocorreram também na minha vida, né? Não sei vocês, mas a importância da igreja local, até dancei na igreja, amados. Até dancei, olha, para a glória do Senhor, até dancei na igreja. Eu lembro. Né, eu lembro da Keila, né, que ela era nossa professora. Eu lembro que ela, ali no Anchieta, né, Alexandre Ivanésio. Alexandre Ivanésio. Eu lembro que nós participamos do primeiro Levante ao Brasil. Foi tremendo. Nós dançando.
Muitas vezes, né, eu pensei, dançava muito no mundo, agora estou dançando para Jesus, né? Então, Deus, muitas vezes, ele faz assim, que é para ele, né? E ali começou a trajetória no meu coração. Aí só que algo me incomodava. E assim, Alexandre, eu sou, assim, bem dinâmico. Às vezes tem uma pessoa na rua, posso te ajudar? Posso orar por você? Ali Deus começou a colocar algo no meu coração. E aí eu fui buscar na Bíblia a respeito disso, né? Ali eu lembro quando eu li, eu não entendia também. Efésios 4:11 fala que Deus deu para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. E eu falei assim, Deus, eu quero ser evangelista, não sei como que vai ser. Eu não tenho experiência. E ali começou a minha trajetória. Eu lembro que a igreja, comunidade Vinho Novo, ela fazia bastante seminários. E desses seminários, tinha um seminário chamado Curados para Servir. Todos, não sei se lembram, que era o Luiz Hermínio, vinha de Itajaí, o pastor Wagner sabe muito bem disso. Eu lembro que a última ministração do seminário, que foi no domingo, né, estava todo mundo lá da igreja, né? Não sei se o Zé da Jô estava naquela época, né? Eu lembro que estava muita gente, o Ricardo da Silvana e outras pessoas. E ali ele olhou para mim, né, e ele falou assim, você, né, porque você pela sua cor, mas Deus está direcionando algo no seu coração, né? E aí eu não entendi. Só que no secreto eu orava, né, para que essa chama vinha ardendo no meu coração. E a Kátia não sabia. Eu orava em secreto, mas nunca falei para ela o desejo de evangelizar, né, o desejo de servir ao Senhor dessa forma. E ali começou, na minha vida, essa trajetória. Lógico, começou com alguns altos, alguns baixos, né? Sempre, muitas vezes, você vai aprendendo coisas novas, você vai lendo, vai buscando. E ali, até que um dia, né, na igreja, sempre a gente evangelizava nas feiras, tudo, só que não tinha evangelistas na igreja, né? Mas a gente tinha um trabalho assim de evangelizar na rua, né? Jesus é o caminho. Lembra daquela camiseta verde, né, pastor Wagner? Saindo pelas carreatas nas ruas. Jesus é mais, né? Jesus é mais também. Fora também os encontros com Deus, também era tremendo também na nossa caminhada cristã. Aí só que um dia, né, eu fui desafiado por Deus e desafiado pelo pastor Wagner, né, com toda a graça, com todo amor, com todo o carinho, né, de ser um pastor, não pela minha honra e pela glória, mas pela glória do Senhor, né. E ali começou, né, aí o Senhor, graças a Deus, nós oramos, Deus levantou pessoas para estar nesse ministério, né, o Zé da Jô, o Du, a Andréia, né, o Amado lá também, eu esqueci o nome, o Nildo, e outras pessoas também envolvidas. Aí começamos esse trabalho, né, de evangelismo. E eu vejo assim, pastor Wagner, pastor Ali, pastor Rafa, a importância do evangelismo. Quando nós começamos um trabalho na pandemia, em junho agora, vai fazer um ano que nós saímos, né, de nossas casas para, não é dar o café, mas muitas vezes você falar da palavra de Deus. O Ado também está presente, também foi várias vezes no nosso café. Então, sempre falo para o pessoal, gente, o propósito muitas vezes não é o dar o café, o propósito é anunciar o reino de Deus. Eu sempre, uma frase que sempre falo para o pessoal, gente, Deus ele não trabalha com a necessidade, só o pão, mas Deus ele trabalha com propósito, salvação. Então, todo o café tinha uma palavra de 5 minutos, pessoas foram convertidas, pessoas foram restauradas. Algumas pessoas, né, que são moradores de rua, 6 pessoas morreram, mas pela graça do Senhor, eles foram com Jesus. Então, a importância, né, do evangelismo e a importância também, eu vejo assim, do evangelismo dentro da igreja, né? Eu vejo quando a Bíblia ela diz em Lucas capítulo 10 que Jesus ele designou para os discípulos de 2 em 2. Eu vejo que é isso. Ali quando Jesus ele designou foi de em casa, mas fora em casa nós temos que fazer o ID lá fora também. Então eu vejo que essa chama ardente
né, da minha conversão, que faz 17 anos, que estou servindo ao Senhor na mesma igreja, teve altos e baixos, assim, na minha vida? Teve, mas sempre ali, né, mas oferecendo o louvor, a adoração, oferecendo o carinho, né, dos nossos pastores, né, sempre ali, puxando muitas vezes a orelha, mas para criar uma maturidade espiritual também, isso é necessário no reino de Deus. E ali eu estou aqui, né, até hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, servindo ao Senhor, né, servindo a igreja, servindo aos pastores. Não é eu, mas é Jesus, mas eu louvo a Deus, né, pela igreja, né, que me acolheu, uma igreja onde que eu aceitei a Jesus, uma igreja também que fui batizado, uma igreja que trouxe os fundamentos, quando falo da importância da igreja local, é os fundamentos de Jesus Cristo. Muitas vezes a palavra, os ensinos, né, as coisas que é direcionada por Deus. Então, isso traz, muitas vezes, essa bagagem no reino de Deus para nós. E eu vejo assim que, para mim, trouxe bastante coisa, né? Eu sempre brinco com o pastor Wagner, né? Às vezes eu apareço com uma apostila antiga, né? São coisas que eu guardo, que não vou usar naquele momento, mas às vezes eu estou folheando ali, mas eu vou usar em algum determinado tema, né? Então eu vejo que é isso, é você muitas vezes guardar, porque isso tem valor, isso é uma pérola, assim como Jesus, ele é uma pérola nas nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deeu achei interessante, na verdade, que você disse algo também, que o pastor Ari disse, sobre altos e baixos, né? E que ilusão, né, que muitas vezes a gente constrói de que a vida com Jesus vai ser, né, 1000 maravilhas. E, na verdade, cada um de nós, né, eu acredito que os irmãos se identifiquem conosco também nos altos e baixos, porque eles ocorrem, eles acontecem. Mas uma certeza nós temos, né, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Né? Então, realmente, o que o pastor Alexandre disse de estar aqui, não pelo mérito próprio, é uma prova disso, que o que nos sustenta é a graça do Senhor. Né? Tanto nós, como pastores, como cada irmão, né? Quando você aceita Cristo, Ele te fortalece, Ele te sustenta, é Ele que gera essa constância na nossa vida, que vem com a maturidade, né? Conforme a gente vai ficando cada vez mais maduro, a gente vai permanecendo mais constante no Senhor. Amém? Amém. Agora, irmãos, pastor Wagner vai compartilhar a história dele. Tenho certeza que os irmãos estão curiosos. Quantas partes tem esse evento aqui? 10? Então, 10 episódios. Pega os eventos principais, pastor. Novela. Conta um pouquinho aí de como que você foi encontrado por Jesus. Fala aí. Eu vou aproveitar aqui, na verdade, uma atmosfera que está sendo formada aqui a respeito da importância da igreja. Porque a minha conversão ela acontece não dentro da igreja, mas fora da igreja, através da igreja. A minha família é uma família cristã há muitos anos. E falar de mim, como qualquer um aqui cometeram pecados, não bebia, não tinha vício, não fumava, não prostituía. Mas a Bíblia fala que se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, não importa se é bonzinho, se não faz mal para ninguém, se você não aceitar, né, diz que o salário do pecado é a morte, não é? Mas uma coisa, a igreja sempre esteve presente na minha casa, seja através da minha irmã, através da minha mãe, através da Valéria, da minha família toda, e sempre existia um convite para que eu pudesse ir para a igreja. Então, eu fui evangelizado muitas vezes através de convites, e muitas vezes evangelizado através de um culto de jovens na minha casa, onde se fazia louvor, oração, e eu ia para o meu quarto, tímido, envergonhado, e ao mesmo tempo cheio de receio, mas isso aconteceu muitas vezes antes da minha conversão, muitas vezes. Então, as pessoas iam em casa, né, os irmãos iam em casa, a minha irmã, eu lembro da Leia, ainda jovem, ia em casa, os meninos do casarão iam em casa, então, eles cantavam, e eu sempre gostei muito de música, fui sempre envolvido com música, então algumas coisas já começaram a acontecer sem eu mesmo perceber, mas o ambiente da igreja na minha casa, através de um culto, através de convites das pessoas vindo em casa, aquilo ali foi despertando algo espiritual na minha vida, e eu não sabia exatamente o que era, mas Deus já estava começando a trabalhar na minha vida.
quebrando ou quebrantando, né? Já preparando o meu coração para alguma coisa que haveria de fazer em mim. E eu lembro que, em determinados momentos, eu era convidado para ir até a igreja, a Conexão Primeira, onde minha mãe gostava de ir, né? Ela sempre me convidava para ir, eu, por causa da vergonha, eu não ia, o orgulho, né, Ari? A gente não ia, eu não ia, mas algo acontecia, minha família saía de casa para ir para o culto, eu pegava um teclado, e eu tocava as músicas que eu ouvia eles tocando em casa, e fazia tudo escondido. Então eu pegava a fita, na época era fita cassete, eu pegava lá, colocava no aparelho de som, ligava as músicas, né? E aí eu ouvia, acompanhava, tocava junto, dali a pouco eu estava tocando as músicas, tanto no violão quanto no teclado, e quando eu percebi que o portão ia se abrir, que é o pessoal chegando da igreja em casa, eu parava com tudo, né? E fingia que nada tinha acontecido, mas eu fazia o meu culto em casa, nem sabia que era isso, mas na verdade era um processo de Deus na minha vida, né? Mas amados, neste tempo aí, eu tinha amizade com pessoas, colegas que eu tinha, pessoas pessoas instruídas, pessoas de faculdade, pessoas que tinham profissão, e nós tínhamos uma turma legal, eram jovens que era muito gostoso estar com eles, né? Você tem um nível de amizades, e essas pessoas aí eram meus amigos, na verdade. Então eu não ia na igreja, mas eu tinha meus amigos para sair. Mas aconteceu algumas coisas, alguns deles foram se convertendo. Você lembra daquele rapaz? Não é Calvino, que era da igreja de vocês? O Calvano. O Calvano era um amigo meu, de sair juntos e trabalhar juntos, e ele se converteu. E as pessoas tiravam sarro da conversão dele, porque agora ele virou crente, não bebe mais, não está mais com a gente, ele não fuma, ele não faz isso, não faz mais aquilo, porque agora ele é crente. E passado um tempo, um outro amigo meu se converte. Então, agora, e via a pessoa, tirava o sarro, irmão, tudo bem, irmão? Né? Então, assim, ficava uma coisa meio vergonhosa. E queridos, por incrível que pareça, Deus já estava tocando no meu coração, mas eu ficava imaginando eu passando na frente dos meus colegas em algum lugar, e alguém gritar do carro, aí irmão, como é que você está? Então foi uma situação, foi momentos que eu passei estranhos em relação a isso. Mas eu não fui para a igreja, eu não aceitei os convites de ir para uma igreja, mas eu fui morar em Curitiba, e eu fiquei trabalhando 1 ano lá, junto com o meu tio, e a família do meu tio eram convertidos. Então eu tinha uma incumbência, enquanto o tio e a tia iam para a igreja, eu saía com os primos, né, para levar eles para passear final de semana. Então eu pegava um dos carros e saía lá com meus primos e a gente ia passear. Então eu fazia isso, até que meu tio começou a me convidar também para ir na igreja. E eu também meio que sem jeito, falei, não, mas eu vou levar as crianças para passear. Ele falou, não, dessa vez vamos todo mundo para a igreja. E algumas vezes eu acabei indo junto. E numa dessas vezes, Deus tocou no meu coração, e Deus falou algo profundo ao meu coração. E eu senti uma vontade muito grande, na hora de um apelo, de ir lá na frente, mas alguma coisa me travou. Eu não sei se foi a vergonha, se foi o medo, se foi o receio, se foi o orgulho, mas alguma coisa me travou, mas foi uma coisa que eu queria muito fazer, eu não consegui. E aquela semana que eu passei, foi uma semana muito ruim, porque teve uma briga muito grande dentro de mim. Porque eu queria fazer algo, mas parece que teve um impedimento, alguma coisa me impediu de fazer aquilo. Ou seja, na verdade, tudo aquilo que eu já vinha recebendo na casa dos meus pais, através daqueles cultos que eu ouvia, através das músicas que eu já tocava, e ali ouvindo a mensagem, ser agora chamado, né, ou desafiado a ir à frente, e eu não fui, parece que eu fiz algo muito errado para mim mesmo. E aí eu fiz a seguinte questão, semana que vem, quando eu for, e eles fizeram um apelo, o pastor fizeram um apelo, eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu fui convicto de que assim seria. Eu aceitei, né, meu tio me convidou e novamente eu fui. E naquele domingo, seria o segundo domingo então, ele não fez o apelo. E eu fiquei esperando ali o culto inteiro o apelo, e não aconteceu. E eu fiquei numa ansiosidade, porque mais uma vez, uma semana inteira, querendo agora fazer alguma coisa que eu nem sabia o que era, mas eu não tive oportunidade, eu fiquei aguardando, né, se tem alguém aqui que quer entregar o seu coração, isso é o que eu mais queria ouvir, eu não ouvi. Então eu passei uma semana assim muito, né, eu e Deus ali brigando, não sabia o que era isso, mas o próximo culto, eu fui exatamente na mesma expectativa. E quando no final da reunião o pastor faz um apelo, ele nem tinha acabado de fazer o apelo, eu saí do banco onde eu estava, já estava ali aceitando Jesus. Então eu entendo assim que eu aceitei Jesus já num ambiente que Deus preparou a minha vida antes.
Deus já estava trabalhando comigo antes, e teve um momento certo para mim, naquele momento, teve um encontro pessoal com Jesus. Mas no final de um ano, acho que foi 87, se eu não me engano, no final de 87, você se converteu em 88, né, Ari? 87. Então, em 86, eu estava em Curitiba. Mas no final do ano eu venho embora. E agora eu venho embora, mas lá eu aceitei Jesus. Agora eu volto aqui, eu vou ter um encontro com os meus amigos. Eu vou ter um encontro com algumas pessoas. E aí eu comecei a ver agora a dificuldade que eu tinha. Lá eu fui, fiz, e eu estava livre, porque eu não tinha amigos, eu tinha família. Voltando agora, eu precisava de algo, eu precisava da igreja, para complementar aquilo, a minha decisão em Cristo Jesus. O Ari e a Valéria vão lembrar disso. Logo que eu voltei, né, eles me ajudaram, me levou em algumas igrejas, me levou na Conexão, que antigamente era a Primeira Batista, Naquela combosa do seu pai. naquela combosa do meu pai. Aliás, que combosa, né? Usamos muito a Kombi do meu pai. Mas nós fomos em alguns eventos, né? Nós fomos ver alguns shows na época gospel, né? Não sei se o Ari também lembra, naquele parque. Então, assim, eu tive algumas oportunidades de ir até a primeira igreja batista de Santo André. Tinha o casarão que eu também fui visitar. Então, para mim, ficou mais fácil uma decisão. Agora eu posso seguir a Cristo, mas num lugar. Então, o Ari falou, olha, eu vou te levar em alguns lugares, você é livre para escolher. E a minha família, como já ia no casarão, então ficou muito fácil para mim estar tomando uma decisão e ficar no casarão. E aí vem a sequência, eu estou na mesma igreja também, nunca saí, são 33 anos de conversão, nunca saí também do casarão, apenas nós fizemos uma continuidade que hoje nos tornamos a igreja Vinho Novo. Mas eu me converti na igreja, na comunidade cristã de Curitiba, eu vim embora, né? Então voltei para Mauá, e aí nós fomos então para a comunidade de Casarão, que estamos até hoje, atualmente então como comunidade, né? Como a igreja Vinho Novo. Amém, queridos? Então assim, foi uma experiência muito boa, uma experiência assim tremenda que Deus fez na minha vida. O Ari falou algumas coisas aqui, se eu for entrar aqui vai levar muito tempo, mas o Ari falou a respeito de palavrão, e eu tinha um problema sério. Cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. É terrível. Agora um detalhe, eu nunca falei um palavrão dentro da minha casa, por respeito aos meus pais, porque eu sabia que a minha casa tinha uma atmosfera diferente. E eu fazia... Se eu falasse em casa, eu levava um tapão na boca na hora. Na minha época levava ali, né? Apanhava, né? Nunca apanhei, mas eu apanharia, né? Mas era assim, a temor mesmo, respeito pelos pais, mas eu tinha esse problema sério. Então, quando eu saía com esses meus amigos antes de se converter, eu ia conversar com eles, eu não chamava eles pelo nome nem por apelido, eu chamava eles por um palavrão, o seu, o sua, né? Então era normal. E quando eu me converto agora, eu venho para o convívio da igreja, e aqui eu falo da importância da igreja, depois eu vou falar por quê. Eu preciso da igreja para dar continuidade ao primeiro passo, que foi entregar a minha vida para Jesus. Agora, é a igreja que vai me lapidar. É a igreja que vai lapidar toda e qualquer pessoa que se converte, é onde somos edificados, onde somos amadurecidos, somos trabalhados, somos tratados, somos disciplinados, discipulados, e é a igreja. Então, queridos, voltando para o convívio agora do casarão, o pastor Edmir, que era meu pastor, ele sabia que eu tocava instrumentos, então ele colou em mim, porque o ministério eram poucas pessoas. Eu acho que era apenas a minha irmã tocando, e a Cleidinha, a esposa dele, tocava também, né? A mãe do Rafa tocava violão na igreja. E na época estava então, acho, começando a formar uma banda, uma equipe. E o pastor Edmir então colou em mim, né? Hoje nós sabemos que isso é um discipulado. Então ele encostou em mim, ele sabia que eu tocava, então ele sabia que eu podia ajudá-lo na igreja. Então praticamente toda semana eu estava com ele. Então, todo o serviço que ele tinha que fazer na igreja local, ele me chamava, ligava para mim, né, e marcava comigo, a gente ia até a igreja, e às vezes não fazia nada na igreja, mas conversávamos a respeito da palavra de Deus. E ele avaliava muito a minha conversão. Ele falava assim: como é que você está? Você tem sido transformado pelo Senhor? E ele sempre me colocava à frente, né? Então ele tinha a intenção proposital de saber se a minha conversão foi genuína ou não. Não foi uma emoção, mas foi algo que transformou de fato a minha vida. Então a igreja, ela é importante por quê? Para te confirmar que a sua conversão não foi algo emocional, mas foi algo espiritual que transformou a tua vida. Quando eu falo de palavrão, como eu saía com o pastor, qual era o meu receio? Já pensou virar para ele e falar, pi? Né? Imagina eu falar um palavrão, pastor, como que eu ia ficar? Olha a cara do crente, né?
Mas eu fiz uma oração simples para Deus. Eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu falo muito palavrão. Já pensou eu falar, né, alguma coisa para o meu pastor, ou qualquer irmão da igreja, irmão, em paz do Senhor, e eu falo, constrangedor. Mas eu falei: Deus, tira de mim um palavrão. Irmão, foi uma oração que eu fiz e foi algo instantâneo da parte de Deus. Deus tirou completamente o palavrão da minha boca. Não sei o Ari, mas para mim foi algo assim radical, porque eu sabia que aquilo ali, querido, era algo muito terrível. Imagina eu chegando para um pastor e sem querer, não é? Uma coisa que é bastante interessante nisso que você está falando, que foi uma mudança assim muito rápida na minha vida. Essa transformação foi assim muito rápida mesmo, coisa de 3 meses talvez, 4 meses, não foi muito mais que isso. Eu já não falava mais palavrão. Então é algo assim que Deus, na verdade, Ele, né, quando você tem um encontro real com o Senhor entra na sua vida, ou seja, o Espírito Santo te tem como morada dele de fato, é uma verdade. E a igreja vai te aprimorando os valores do reino. Toda oportunidade que você tem num culto, num discipulado, numa célula, quantas coisas, são 33 anos de caminhada, muitas coisas aconteceram da parte de Deus na nossa vida, e continuamos sendo convertidos a cada dia, não é? Todos os dias nós temos algo para colocar diante do Senhor, mas eu sei que a igreja teve uma importância muito grande na minha vida exatamente por isso, porque através da igreja, os valores que eu tinha do mundo ainda, de pecado, eles foram sendo tirados. Na medida que a palavra de Deus entra, a palavra do mundo sai. Na medida, né, que a bondade do Senhor entra, a maldade do mundo sai da nossa vida. E isso é algo que a igreja, né, quando eu falo igreja, não estou falando templo, eu estou falando um ambiente de fé, com os irmãos, através do cuidado dos irmãos, do zelo dos irmãos, da oração dos irmãos, desse cuidado de trazer a gente para perto. Isso foi fortalecendo a nossa fé. Então nós vamos firmando no caminho, vamos firmando na igreja local, vamos dando devido valor aos que lideram a igreja, que são os nossos pastores, vamos aprendendo a valorizar os irmãos que trabalham e que caminham com a gente, porque são pessoas que amam a Deus, querem sempre o melhor a nosso respeito, e eles estão ali observando e vendo, sempre perguntando: como é que você está? Você está bem? Olha, precisa de uma oração, está precisando de alguma coisa? Em todo o tempo a igreja tem esse papel, né, de ministrar na vida dos irmãos. A pessoa tem uma conversão, mas ela tem toda uma vida para ser trabalhada. Então a igreja tem um papel fundamental na vida de uma pessoa que se converte. Mas aqui, só adiantando um pouquinho, eu me converti aos 24 anos, agora eu vou fazer 57, mas em todo o tempo na igreja foi Deus trabalhando na minha vida e Deus formando ou forjando, né, ministérios também na minha vida. Eu nunca fui para a igreja para fazer algo, para tocar ou para querer ser. O que eu queria é entregar minha vida para Jesus, e eu sabia que uma vez tomada aquela decisão, eu não voltaria mais para trás. Eu não voltaria mais a ter as amizades da forma que eu tinha com meus amigos, né, até porque não tinha mais como conviver com eles, porque eles tinham uma vida legal, eram gente muito boa, mas eram pessoas que gostavam de beber, gostavam de uma bagunça. Eu não fazia, mas eu estava junto com eles, não é? Mas assim, teve que ter um corte ali. Então quem passou a ser os meus amigos de fato, foi a igreja, que passaram a ser a minha segunda família. Então, queridos, a partir daí começou o pastor a trabalhar em mim, até que eu tive a oportunidade e o convite de fazer parte de um ministério. Uma outra hora eu falo a respeito de como foi isso. Então, através da caminhada junto com o pastor e dos irmãos, eles viram que eu poderia, né, ajudar no ministério. Então, fui convidado a estar no ministério, passando um período nesse ministério, né, na igreja, né, conheci a Leia, né, e ali nós tivemos então nossos líderes nos ajudando, né, nos ensinando a respeito do namoro, do noivado, nos ajudando a preparar para o casamento. Casamos na igreja. Aí, assim como Ari, nossa família formada na igreja, vem os filhos, e os filhos também nos acompanham à igreja. Então a importância da igreja na nossa vida como jovem, na nossa vida, né, como iniciantes a um casamento, a importância da igreja na formação de um casamento, depois na formação de uns filhos, e a gente vê hoje essa geração de filhos estando também presentes na igreja, tendo a sua oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas também fazendo parte, não é, da igreja de Jesus Cristo. Então nós vemos assim, o encontro pessoal com Jesus, primeiro ele muda você, é a primeira oportunidade, é a porta que se abre para você ter sua vida transformada. A outra coisa é quando a igreja te recebe, não para te apontar, não para te acusar, mas ela te recebe para te ajudar, para te orientar, a te formar no seu caráter, né, na sua conduta, ou seja, na sua vida do dia a dia.
Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, de uma forma bem simplória. Obrigado, Ari. De uma forma assim, bem simplória, mas é algo que acontece e aconteceu também na sua vida. Vocês que estão assistindo aí, cada um de nós temos a nossa história. Não é? Eu creio aqui que se o Ari for falar mesmo, pontuar como foi a conversão dele, são muitas coisas que estão em jogo aqui. Assim como o Alexandre, depois o Rafa vai poder falar, como cada um de nós. Então a gente vai falando assim, ó, vamos lembrar aquilo que dá para se falar nesse tempo, porque é muito reduzido, não podemos perder tempo aqui, né? Porque senão assim, a gente perde um pouco também de aprender e ouvir o testemunho dos nossos irmãos. Mas, queridos, é muito, assim, é maravilhoso. Primeiro, a sua oportunidade de receber Jesus, de ser tocado por Ele, depois de fazer parte da família chamada igreja. Eu queria só deixar 2 versículos que eu acho importante. A Bíblia diz assim, queridos, ali em Salmos 133, 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E também ali em Salmos 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, primeiro ela vem pela conversão, depois ela vem por você fazer parte da igreja. Eu não consigo viver sem a igreja, estou dizendo, sem pessoas ao meu lado. Igreja, prédio, tudo isso pode passar, mas nós continuamos sendo igreja, nós nos reunimos em casa, né? Nós nos reunimos na nossa casa, nos reunimos na minha mãe, como família, às vezes na casa dos irmãos, isso é a igreja. Então nós temos prazer, alegria em tudo aquilo que Deus tem feito em nós. Então a primeira delas é a nossa vida em Cristo. Segundo, é ter a igreja, é ter amigos, família, chamado irmãos. E a Bíblia diz que quando nós estamos em comunhão, Deus nos abençoa, Deus nos dá vida, né? Deus, o prazer dele é nos abençoar em todas as áreas. Então é assim, de uma forma simplória, Rafa, né? Pastor Ari, pastor Alexandre, irmãos, a conversão que você teve, ela é de uma importância tremenda, porque ali começou um novo tempo de Deus, uma nova história na sua vida, e isso precisa ser compartilhado. E depois, quando você tem um encontro com Jesus, você vai ver que áreas na sua vida começam a ser transformadas pelo poder da palavra de Deus, que agora começa a habitar dentro de mim e dentro de você. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Mas Rafa, você faz parte disso aqui, ó, que por tabela, né, o Ari se converte primeiro junto com o Valério, vamos pensar assim. Depois eu tenho a oportunidade de estar próximo deles, e eles, como igreja, me conduzem a uma outra igreja, e dentro desse convívio, nós estamos até hoje, e nesse convívio nascem os filhos, nascem os meus filhos, e nascem os filhos da Ivana, da minha irmã. E aí eu tenho a sua história, e tem a história também do seu irmão, mas queremos saber a sua história. Para mim, a minha experiência é bem diferente, na verdade, da de vocês. A minha geração, que nasceu na igreja, a experiência em si é bem diferente. É claro que filho de crente não quer dizer que é crentinho sempre, não. Mas eu vejo assim, o que eu posso trazer de diferente da minha experiência, que realmente é algo diferente do contexto que os irmãos compartilharam. Eu cresci, irmãos, dentro de classinha de igreja. Eu cresci pintando desenho de parábola de Jesus, e é tão forte isso, e a gente vê que é tão importante, porque hoje, até hoje, enquanto eu estou às vezes pregando, estou estudando em casa, montando algo para os irmãos, o que me vem na memória é aquela imagem, né? Aquele filme, aquele desenho bíblico, aquilo que eu aprendia na classinha, né? Então, se eu posso falar assim, da minha conversão com Jesus, na verdade, eu nasci num contexto de um lar cristão, então meus pais já eram convertidos, estavam aí no meio dessa história familiar que o pastor Wagner e o pastor Ari já compartilharam. Então, e nasceu eu e meu irmão dentro desse ambiente. Eu vejo assim o quanto eu sou grato, assim, a experiência que meus pais, com limitações, assim como todos aqui, né? Todos aqui, acho que eu não sou pai ainda, mas é claro que os pais sempre querem acertar, né? E eu vejo assim que o meu pai e minha mãe me ensinaram muito esses valores. Então, eu cresço no lar cristão e vai sendo colocado sobre mim esses valores, os valores do evangelho, os valores da família, e eu cresço também, em paralelo, na igreja local.
Então, assim, para mim, faz parte da minha vida, né? Eu cresci como família e cresci dentro da igreja, né? Mas se eu posso ressaltar, assim, a minha experiência com Jesus, eu ressalto algo muito forte, que foi o meu batismo. Eu me lembro, gente, eu batizei com 10 anos de idade. Se eu sou pequeno hoje, com 10 anos de idade, gente, eu era desse tamanho aqui. Mas eu me lembro como tinha um significado para mim aquele batismo, lá na comunidade de Casarão, na época. Eu me lembro quanto que significava para mim que eu estou entrando numa aliança com Jesus, eu estou entrando, e apesar de ser tão novo, eu lembro daquilo assim muito forte dentro de mim. E eu me lembro também da experiência do encontro mesmo, da experiência do retiro, que era chamado até então do encontro com Deus, que foi algo muito forte também que eu tive com Jesus. Então eu vejo que a minha experiência, na verdade, é fruto do que Deus faz numa família, né? E eu creio que essa é a promessa que Deus tem para você, para a sua casa, porque a salvação, você é salvo por Jesus, e a bênção de Jesus vai alcançar a tua descendência, vai alcançar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, né? Então eu sou o cumprimento dessa promessa na nossa família, só que o meu desafio é diferente. Enquanto o desafio de vocês era não voltar para o mundo, o meu desafio era não querer conhecer o mundo. Porque eu cresci na igreja, tudo quadradinho, tudo. E é claro que as propostas vêm, as curiosidades vêm, as amizades vêm, mas eu fui muito privilegiado de ter sido guardado e fortalecido pela igreja. Porque, na verdade, eu não tinha muito tempo, né, para ter outros interesses na minha vida, porque eu cresci tanto no contexto de uma igreja, de servir, de amar a Deus, que realmente isso me poupou muito. E eu tenho frutos disso na minha vida. É claro que, como todo adolescente, cometi falhas, enfim, tudo isso é normal, no sentido da fase mesmo. Acredite, Ari. Né? Claro que eu sou, não é querubim, não é anjo, claro que não. A gente passou, eu, meu irmão, meus primos, todos nós, é gente normal. Mas a gente sabe que a semente da palavra de Deus ela é poderosa. Então, por mais, às vezes, até, talvez ao seu contexto, meu filho está distante, criei o meu filho, hoje ele talvez não está tão firme. Irmãos, creia que a palavra de Deus que está ali dentro vai dar fruto. Está ali, sabe, foi plantada, e Deus é poderoso para trazer de volta. Então, eu vejo assim que, pelo contexto da igreja, eu fui poupado de muitas coisas, né, do que o mundo traz, e ainda nas minhas falhas, né, nas minhas limitações, a igreja foi o suporte para me corrigir, para me disciplinar, né, para mostrar o meu lugar na igreja, servindo os irmãos, sendo submisso, porque apesar de eu ainda ser muito novo, eu cresci num contexto onde eram adultos ali, né? Então, eu sempre fui ensinado sobre ser submisso, né? A sua liderança, prestar contas. E eu dou graças a Deus por isso, porque faz parte da minha vida. E nesse contexto, inclusive, é quando eu tenho a minha adolescência e conheço... Como é que eu vou falar, né? Conheço a minha esposa desde quando, gente? Porque minha esposa é da família da pastora Léia. Eu sou sobrinho do pastor Wagner. Mas eu vejo assim que até nesse contexto da igreja, né, quando já na adolescência, jovem, a gente fica pensando no cônjuge, né, no meu caso na esposa, isso era muito claro, eu queria alguém que me acompanhasse naquilo que eu queria desenvolver enquanto igreja. Né, e eu sempre fui muito envolvido, e Deus preparou para mim uma esposa que tivesse esse coração também. Porque eu vejo que isso é muito importante no casamento, né, porque... Se eu tenho um propósito de vida e outra pessoa tem outro, fica complicado, né? Então, eu vejo assim que eu sempre estive envolvido no ministério, na igreja local, e Deus me deu o privilégio de, nesse contexto, separar uma esposa que tivesse o mesmo coração, a mesma disposição, o mesmo amor pela igreja, pelos irmãos, pelo ministério. Né? E só para complementar, a importância da igreja local... é que a conversão, a salvação, ela é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada. Né? A gente fala que a nossa experiência é a experiência do novo nascimento. Então, você imagina um recém-nascido que não é ali alimentado, né? que não é trocado, que não toma banho. Como que aquele recém-nascido vai se desenvolver de uma forma saudável? Então, a gente vê que a igreja
né? Nós chamamos aqui da família de Deus, o corpo de Cristo, mas é ali que é o ambiente onde você vai ser nutrido, onde você vai ser ensinado, onde você vai ser exortado. E como a nossa geração carece disso, irmãos, porque a nossa geração hoje, eu falo isso porque eu vivo isso diariamente, é uma geração que ela não lida bem muitas vezes com a exortação, com a disciplina, né? Com o puxão de orelha, né? Com a correção dos pais. E é uma necessidade, irmãos. Por isso que a igreja ela cumpre um papel fundamental na vida do cristão. A igreja ela não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas aquele que é salvo, por natureza, ele vai se identificar com o ambiente da igreja local. Porque é a minha natureza. Falar, compartilhar com os irmãos aqui hoje, essa é a nossa nova realidade. A gente vai falar do quê? Vamos falar de outras situações? Não, a gente vai falar do reino. A gente vai falar daquilo que mudou a nossa vida. E isso tem muito valor. Então, a igreja local é esse ambiente onde você vai ser alimentado, onde você vai ser nutrido, onde você vai ser fortalecido, acompanhado, disciplinado e desafiado também, né? Nós que atuamos no ministério, é um desafio, porque nós precisamos depender de Deus, precisamos ter os nossos olhos sempre no Senhor. E se eu posso compartilhar a respeito da igreja local, é isso, como é bom servir na igreja. Né, ter ali a minha parcela, né? Qual que é a sua parcela na igreja local? Qual que é a tua responsabilidade naquilo que você foi capacitado por Deus para contribuir? Certamente não é a mesma coisa que eu, que não é a mesma coisa que o pastor Alexandre, porque cada um de nós, né, a Bíblia diz que nós somos um corpo formado por membros, né? Cada membro vai ter ali a sua parcela para compartilhar, para exercer, para edificar o corpo de Cristo, né? Na igreja local. Então, a minha experiência é essa, né? Eu cresci nesse ambiente, tenho sido ainda a cada dia fortalecido nisso. Beleza? Amém? Mais alguma coisa, Ari, que você quer acrescentar, Alexandre? Eu creio que nós podemos, para a próxima semana, fermentar um pouquinho os assuntos, né, Ari? E aí, Vamos. Porque falar de igreja é algo muito maior do que as poucas colocações, né? Mas nós podemos, assim, abranger um pouco a respeito também do assunto. E vamos trabalhar essa semana aqui para ver se nós colocamos outras pessoas para estar junto com a gente aqui, né? E fazer uma roda viva aí. Pode ser? Pode ser, Valéria? Quem sabe um de vocês vai estar com a gente semana que vem aqui, alguns irmãos que estão participando com a gente, ou algum pastor, né, mais próximos de nós, para estar com a gente aqui também, falando das suas experiências e compartilhando também dos temas que nós vamos estar separando durante a semana. Beleza, Rafa? Beleza. Você quer encerrar? Fica à vontade. Acho que a gente pode finalizar orando, agradecendo a Deus por esse tempo. E isso aqui, irmãos, a palavra de Deus diz para nós consolarmos uns aos outros, né? Quando a gente compartilha experiências, eu estou fortalecendo você. Eu estou me colocando na mesma situação que você, né? Todos nós aqui, tudo aqui é gente de carne e osso, e quando a gente compartilha dessas experiências, a gente pode se identificar e se fortalecer e ter a nossa esperança realmente firmada no Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, como família, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esses minutos, ó Pai, em que nós, Pai, compartilhamos aquilo que a Tua palavra nos ensina, a compartilhar das obras do Senhor, a compartilhar dos feitos do Senhor. Pai, a Sua palavra, os salmos ali declaram, Senhor, as Tuas obras, os Teus feitos, e nós estamos aqui continuando a declarar, as obras que o Senhor fez na nossa vida. Assim como os irmãos que estão aqui participando, que estão nos seus lares acompanhando, eles têm a sua própria história. Por isso, Deus, que essa noite seja uma noite, Deus, de avivamento no nosso coração, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de saber, Senhor, que mesmo no tempo que nós estamos vivendo hoje, numa pandemia, Pai, em tantas dificuldades, mas, Senhor, a nossa história não começou hoje.
A nossa história começou, Pai, no propósito eterno de Deus para nós, e é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem vai à nossa frente. Por isso que os irmãos, Pai, talvez tenham, Pai, nesse tempo, tido a oportunidade, Pai, de trazer a memória da conversão deles, do dia que eles foram alcançados pelo seu amor, e eles possam valorizar a aliança que eles fizeram contigo, lembrando da aliança que o Senhor fez com eles, ó Pai, de que o Senhor estaria conosco. Por isso, Deus, que nessa noite nosso coração tenha sido realmente aquecido, tenha sido realmente, Pai, consolado, fortalecido, Pai, trazendo à memória aquilo que o Senhor tem feito, e como nós tanto ouvimos aqui, Pai, aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos nessa noite tenham recebido cada palavra, cada compartilhar de experiência com o coração, Pai, aberto para o agir do Senhor. Pai, nós falamos aqui de altos e baixos, talvez os meus irmãos nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada com a igreja, talvez passaram por momentos de altos e baixos, mas que os irmãos tenham um coração gracioso, tem um coração perdoador, tem um coração, Pai, sensível à Tua voz, e possam realmente responder aquilo que o Senhor quer gerar para nós como igreja, porque é um novo tempo, Pai, é um novo tempo para nós como família, como igreja, onde nós podemos, Pai, acertar. Pai, se nós nesse trajeto nós erramos, Pai, nós sabemos que existe graça, existe provisão para mim e para os meus irmãos. Por isso, Pai, eu oro, Pai, como pastor nessa casa, reunido com os pastores aqui, Pai, liberando a bênção, o favor, a graça do Senhor sobre os meus irmãos, e que nesse tempo que se inicia hoje, às quartas-feiras, nós possamos ser edificados, encorajados e fortalecidos na graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Amém, irmãos? Que os irmãos que estão aqui em casa também tenham participado conosco, tenham recebido, e semana que vem, então, nós teremos mais um acolhimento nesse formato. Que Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Amém? Aleluia.